frios, calculistas, manipuladores e perigosos. É assim que os famosos psicopatas são vistos. Mas até que ponto isso tudo é verdade? Para tudo! A loja do Minutos Psíquicos está no ar. Lá você pode comprar camisetas finas, além de ilustrações que usamos nos nossos vídeos. Entre agora em www.loja.minutosPsíquicos.com e confira. Aliás, pode terminar de assistir o vídeo primeiro e depois vá lá conferir. Quando o assunto é psicopatia, a psicologia tende a discordar da psiquiatria. Na psiquiatria, psicopatia é muitas vezes entendida como um sinônimo do transtorno de personalidade antissocial. Esse é um transtorno caracterizado por uma tendência persistente de realizar ações que desrespeitam os direitos dos outros, podendo envolver mentiras, manipulações, violência e crimes. Mas existem vários problemas em pressupor que esse diagnóstico e a psicopatia são a mesma coisa. Primeiro, pessoas que cometem crimes variam bastante quanto às suas personalidades. A psicopatia não se relaciona necessariamente com comportamentos criminais ou um histórico de violência ao longo da vida, como esse diagnóstico sugere. Outro problema com o diagnóstico é que medidas de psicopatia e do transtorno de personalidade antissocial apresentam associações bem menores do que se poderia esperar se uma fosse realmente sinônima da outra. Um crescente número de evidências na psicologia e psiquiatria apoia a ideia de que psicopatia não é uma coisa só e nem um transtorno necessariamente. Muitos psicólogos entendem a psicopatia como um conjunto de características da personalidade. Embora ainda existam dúvidas quanto a quais são as características essenciais da psicopatia, o modelo triárquico da psicopatia tenta integrar as principais teorias e evidências sobre o assunto. De acordo com esse modelo, a psicopatia pode ser entendida como um conjunto de 3 características de personalidade: a desinibição, a intrepidez e a insensibilidade. A desinibição envolve grandes dificuldades de controlar impulsos, ser paciente e antecipar consequências das suas ações. Já a intrepidez envolve as capacidades de conseguir lidar bem com situações estressantes ou perigosas, ser autoconfiante e ter facilidade em se comunicar com os outros. Por último, a insensibilidade tem a ver com uma deficiência na empatia, busca constante pelo prazer, mesmo que isso prejudique outras pessoas, falta de envolvimento emocional e relações próximas com os outros, o que muitas vezes leva a pessoa a explorar e agir de forma cruel com as pessoas. Existe uma grande confusão com os termos psicopatia e sociopatia. Alguns consideram que eles se referem à mesma coisa ou quase a mesma coisa, sendo a maior diferença a origem mais social ou biológica de cada um ou o quão perigosa é a pessoa. Outros consideram que sociopatia é um termo ultrapassado e em desuso. Psicopatia também não é a mesma coisa que psicose. A psicose se refere a uma grande dificuldade em diferenciar o que é real e o que não é. Sintomas psicóticos como alucinações e delírios podem se manifestar em qualquer pessoa, independente dos seus níveis de psicopatia. Ainda sabemos pouco sobre as causas da psicopatia, mas tudo indica que ela pode ter diferentes causas. Um mito sobre ela é o de que as pessoas nascem assim e nunca mudam. Ninguém nasce psicopata, tímido, piadista ou barraqueiro. Todas as nossas características são o resultado da interação dos genes com o ambiente, embora algumas características sejam mais afetadas pelo ambiente do que outras. Também sabemos que a personalidade das pessoas geralmente passa por grandes mudanças da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. Então, mesmo uma criança que demonstre altos níveis de insensibilidade, por exemplo, como uma criança que age de forma cruel com animais ou outras pessoas, não vai necessariamente apresentar essa mesma insensibilidade quando for adulta.
Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje continua respondendo as perguntas dos nossos seguidores. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo, vamos lá. Gostaria de saber o porquê de existir diferentes graus de psicopatia. O que faz certos psicopatas serem serial killers e outros apenas manipuladores? Vamos lá. Na realidade, ótima pergunta. Na realidade, a psicopatia, ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Então, essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. E essa frieza tem gradações. Por isso você tem o psicopata leve, moderado, grave. Grave não necessariamente é o serial killer. O serial killer é o mais grave de todos os graves, digamos assim. Por que isso acontece? Porque o sistema límbico, quer dizer, o sistema afetivo dessas pessoas, ele tem um grau de desconexão. Quanto maior esse grau de desconexão, maior é a frieza. Então, isso passa a ser, por exemplo, um leve. Vamos botar aí o estelionatário, leve, tá? Que dá golpe de loteria na rua com as pessoas, conta uma história triste para pegar um dinheiro. Ok. Ele não tem ainda aquela questão assim, não, vou matar, vou dar um golpe, vou esconder o cadáver. Não, ele quer dar um golpezinho ali e se divertir. Porque assim, todo psicopata ele quer diversão, poder ou status. O leve, ele só quer uma diversão. Ele quer depois ter o status de chegar no botequim e falar que deu um golpe na velhinha, deu um golpe numa idiota, que ele é super esperto. Ele se divertiu, fez isso, e para ele isso é poder. Então, na realidade, essa é a pretensão dele. Quando vai para o moderado ele quer bem mais que isso. O moderado, ele quer o poder, ele quer fazer alguma coisa grandiosa, mas ele não quer sujar a mão. Então, ele não quer matar, ele não quer fazer o lado sujo, ele quer fazer a articulação. Eu digo que tem muitos políticos que são moderados. Por quê? Porque certamente na hora que ele for mandar matar um inimigo ou fazer alguma coisa desse tipo, ele vai estar numa festa com cobertura da imprensa para poder dizer que ele não tem nada a ver com aquilo. Ele é só o mandante. Ele é só o mandante. Ele cria o crime, ele cria as coisas. Ele é o articulador, mas ele não suja a mão. executa. Exatamente. Já o grave é aquele que, para obter diversão, poder e status, ele precisa de uma coisa muito grandiosa. Né? Ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer fazer, ele quer esquartejar, ele quer uma coisa que o poder está a fazer o outro sofrer, está o outro a implorar pela vida, né? Ele quer ter o poder de determinar. Ele tem o prazer de ver o sofrimento do outro ali na frente dele, naquela hora. Sim. E além de ter o poder, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então, é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves, e principalmente os serial killers, que eles definem que eles têm um poder igual a Deus. Porque ele determina o momento exato que aquela pessoa vai morrer. Mas antes disso, tem toda uma crueldade na qual ele tem super prazer ali, que não tem nada a ver com prazer sexual. É o prazer da